Olá, escolhido de Deus! Já começa pedindo seu like e faça sua inscrição no canal, para que você possa fazer parte da divulgação da palavra do Senhor. Hoje iremos falar um pouco da história do rei Davi. O nome Davi significa amado. Ele foi o segundo rei de Israel. Seu pai se chamava Jessé e tinha 8 filhos, sendo Davi o caçula. Naquele tempo, o rei de Israel era Saul, mas Saul foi escolhido rei segundo a vontade dos homens. E Deus precisava de um rei com características que lhe agradasse, não a aparência física, mas a beleza espiritual. Então Deus disse a Samuel para ir até Belém, onde residia Jessé e seus filhos. E entre esses filhos, Deus já tinha provido um rei. Lá ele ofereceu o sacrifício de uma bezerra e chamou todos os filhos de Jessé para a refeição. Entre todos que apareceram, ele não conseguiu descobrir o que ele procurava. Davi foi enviado até ele e o profeta imediatamente o reconheceu como escolhido de Deus, para suceder a Saul, que estava se desviando do caminho de Deus. Como um ato profético, ele derramou azeite sobre a cabeça de Davi, o ungindo, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nessa época, Davi era um jovem rapaz, e ele era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. Davi era o pastor das ovelhas de seu pai. Ele menciona que sozinho conseguiu matar um leão e um urso que vieram atacar o rebanho. Davi foi enviado para acalmar com sua harpa o rei Saul, pois estava sendo atormentado por um espírito mau. Ele tocou diante do rei com tanta habilidade que Saul ficou muito animado e começou a ter muito carinho pelo jovem. Os israelitas estavam em guerra contra os filisteus, e Davi foi enviado com alimentos para seus 3 irmãos, que estavam lutando ao lado do rei Saul. Ao chegar no acampamento dos israelitas, Davi foi se informar sobre a situação da batalha. E sabendo que um gigante de mais ou menos 3,5 metros, chamado Golias, desafiava os israelitas, ele se dispôs a lutar contra o gigante, que tinha um capacete de bronze, uma couraça de escamas, seu escudo era de bronze e armado com uma grande lança. Saul então deu sua armadura, a espada, para Davi. Mas, como era um jovem inexperiente em batalhas, não conseguia manejar os objetos pesados. Davi pegou 5 pedras e sua funda, e foi em direção ao gigante. Com apenas uma pedrada acertou a testa de Golias, que caiu com seu rosto em terra. Davi correu até o gigante, tomou a sua espada e o matou, cortando a cabeça, e os filisteus, vendo isto, fugiram. Saul deu sua filha Mical como esposa a Davi, mas a popularidade de Davi despertou ciúmes e ódio de Saul, que pretendia matá-lo. Davi tinha uma grande amizade com Jonatas, o filho de Saul, mas para escapar da ira do rei, Davi fugiu para junto do profeta Samuel em Ramá. Saul continuava a perseguir Davi. Davi teve 2 oportunidades de matar a Saul, mas este sempre poupava sua vida. Em uma batalha de Israel contra os filisteus, Saul e seus filhos foram mortos, inclusive Jonatas. Davi e seus homens agora partiram para Hebrom. Lá eles foram cordialmente bem-vindos, e ele foi imediatamente ungido rei de Judá. Mas Abner tomou Isbosete, o único filho restante de Saul, e o coroou rei, iniciando uma guerra civil entre os 2 reinados. Mas pouco depois, Isbosete foi morto por 2 cananeus de Beerote, e sem oponentes, Davi foi ungido rei sobre todo o Israel. Quando começou a reinar, Davi tinha 30 anos e reinou por 40 anos. Havia uma fortaleza dos jebuseus na colina de Sião. O rei Davi os expulsou, transformando esse lugar na capital de Israel, a cidade de Davi. E depois construiu para si um palácio. Davi teve muitas mulheres e teve muitos filhos e filhas, sendo um Salomão o seu sucessor. Davi também trouxe a Arca da Aliança para a sua cidade e armou uma tenda, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E teve a ideia de erguer um templo para a habitação do Senhor, obra que seria feita por Salomão mais tarde. Davi teve inúmeras guerras contra outros povos, e tendo conquistas, ampliou e fortaleceu seu reino. Uma certa vez, do terraço da casa real, Davi viu uma mulher se lavando. Por ser muito bonita, ele mandou que a trouxessem até ele. Adulterando com ela, a mulher de nome Batseba engravidou. Porém, ela era casada. Davi então mandou seu marido para a guerra, a fim que ele morresse. Desta forma, cometendo outro pecado, o de assassinato.
Como consequência do pecado, a criança, ao nascer, morreu. Mas Davi se arrependeu verdadeiramente de tudo o que fez. Ele casou com Batseba, e esta foi a mãe de Salomão. Davi, já bem velho, dá conselhos a Salomão depois de o ter constituído o novo rei sobre Israel. Por volta dos 70 anos, Davi morre e é sepultado na cidade de Davi. Ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus, pois andava segundo os seus mandamentos. Mesmo cometendo falhas, como todo ser humano, arrependeu-se amargamente de seus pecados. O livro dos Salmos, boa parte da autoria é atribuída a Davi. Finalizo por aqui. Obrigado e fiquem com Deus.